No ar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo nos estúdios no plural, aqui no Centro de Cultura Dona Marta para mais uma conversa em casa. Hoje recebendo nosso amigo, o seu Cláudio, que vem fazendo um trabalho muito bonito aí na agricultura familiar, que a gente vai falar sobre o assunto também e homenagear ele pelo Dia do Bombeiro, que é amanhã? Já foi, né? Já foi dia 2 de julho, né? Dia 2. É que terça que vem, dia 12 é dia do rock, o programa vai ser dia 11. Muito obrigado, seu Cláudio, por ter vindo aí, tá? A gente já só vai fazer os reclames do Plim Plim aqui, daí já dá bote pro senhor, porque a gente precisa faturar, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Diego. Boa noite aos nossos ouvintes lá no YouTube, no Facebook. Nosso entrevistado, seu Cláudio. Vamos para mais uma conversa em casa nessa noite. Todo mundo apreensivo pelo jogo do Grêmio, depois mais. Pois é. Ô, Ana, eu tava acompanhando aí, a gente tá acompanhando, estão dando uma ênfase bem legal à seleção feminina, né? Uhum. Tu como atleta aposentada, né? Aposentada, mas que nem eu tava vendo o jogo domingo, ninguém falava da escalação, né? Sim. Quem reclamava, fulana não veio, convocaram a fulana e tal. E agora estão falando da escalação da seleção feminina, né? O esporte, né? O futebol feminino como um todo, de uma maneira geral, tem crescido bastante, não só no engajamento nas redes sociais, mas principalmente de público, né? Nós tivemos agora, recentemente, alguns meses, a final da UEFA Champions League feminina, que teve estádio lotado. Que legal. Então, a gente tá tendo um fluxo maior. A Copa Feminina já de 2019, se eu não me engano, já foi um sucesso, e essa Copa também já está prevista para ser um sucesso. Para o senhor que é um entusiasta do esporte, é bacana, né? O seu Cláudio, o esporte feminino está crescendo assim, né? Boa noite. Boa noite, Diegão. Boa noite, Ana. Demais ouvintes e telespectadores aqui da programação em casa. É interessante porque as mulheres, né, elas estão ganhando espaço notório em todos os aspectos. E o futebol feminino sempre foi uma segunda oportunidade que era dada para elas com relação a toda a categoria, desde o amador, futebol profissional, né, campeonatos regionais e seleção brasileira. Você vê o diferencial do apoio da logística, do patrocínio e também das condições dos vencimentos, né? Que vamos colocar os salários, são bem diferenciados do profissional masculino. E a ênfase que se dá para elas
talvez seja mais notório agora, né, com essa importância do futebol, da seleção e dos nomes colocados que representam a camisa amarela. A Marta era uma que não estaria mais disputando essa Copa, né? Sim. E ela foi convocada, exigida a sua presença, e ela com condições físicas vai estar. Não se sabe se vai estar como titular, mas é uma referência hoje dentro ela do campo, né? Hoje ela é reserva, né, na seleção. Mas eu entendi a linha de raciocínio. Mas é a importância do vestiário, né? Da liderança do vestiário. Liderança, uma referência. Ela vai estar lá. Entendi. Ô, Ana, vamos falar dos nossos reclames? Vamos lá. Deixa eu pegar a lista aqui. A gente conta com o apoio da Kleber Veículos, Enfermais, a LM Contabilidade, Alternativa Certa Corretora de Seguros, Arno Esquadrias e PVC, Redmac Bomag Terra de Areia, Laércio Autoelétrica, Universidade La Salle Terra de Areia. Mandar um abraço para a Elisiane aí, que esteve. Falei com ela hoje às 6h20 da manhã. Não é barbada ter programa de. Acha que é só glamour? Não é? Foi a hora que ela conseguiu me atender. Onyx Ótica Joalheria, Farmácia Sanar Terra de Areia, Super da Praia, Posto de Molas Anagê, a Borralho Café, que tem, né, dia 9 agora, mais conhecido como domingo, tem almoço. Pode pegar a foto aí pra mim, faz favor? Sim. Só um minutinho aqui. Sim. Tudo no ao vivo ao aqui. Vivo aí. Tem café da manhã. Almoço às 11h30, das 11h30 às 14 horas. Sim. E o café das 13h30 às 17h30. Como é que é o café? O café é das 15h30, né, às 13h30 às 17h30. Então, e hoje o diretor lá, o diretor de marketing, o Vinícius, meu grande amigo, está sorteando um café colonial completo. O seu Cláudio, que durante o programa aí que vai elaborar a pergunta aí para o ouvinte aí participar e concorrer a um café colonial aí do Café Borralho. Tá liberado para participar entre YouTube e Facebook. Exatamente. Então fica atento na nossa programação de hoje. Kikito Pintura e Elétrica, Terraware, FFG Esquadrias, Atacarejo Poupe Mais e Carrocerias Orlando Bock. Esses são os nossos patrocinadores. Seu Cláudio, hoje, se eu quiser, ou um jovem, ou uma menina, quiser ser um bombeiro ou uma bombeira, não sei como é que é o termo técnico, como é que funciona esse processo? Começo da onde, vou para onde? Só ter vontade? Como é que funciona? Essa pergunta é muito interessante porque muitos jovens, adolescentes que estão ainda em fase de estudos ou já concluído o seu ensino médio perguntam, né, para nós, às vezes como se fosse uma questão muito fácil, né? É uma questão, não é tão fácil assim, mas não é impossível, tanto é que nós temos pessoas que são bombeiros militares hoje no estado do Rio Grande do Sul. Cada época que passa exige-se um pouco mais de qualificação. Cada período que nós passamos na nossa vida exige melhor condicionamento físico, mais capacidade técnica profissional, mais conhecimento. Então, o que acontece? Hoje, para um bombeiro estar formado, estar trabalhando na linha de frente como combatente, soldado combatente, abre-se um concurso público a nível de estado, aí coloca-se pelo edital o que é as referências de quem pretende ser um inscrito, tem que pagar uma taxa de inscrição, depois concorrer juntamente com os outros na prova intelectual, né, de conhecimento intelectual. Depois tem os exames médicos, físicos, psicológico, ter no mínimo a carteira B e saber nadar. Esses são os critérios para bombeiro. E todas elas são eliminatórias. Todas as fases são eliminatórias. Se não passou numa, não vai fazer a outra. Vai fazer a outra. Depois, alguns entram com recurso por achando que não foi devidamente correto o seu entendimento. Daí tem o pleito na área jurídica, daí trava tudo até que aquele seja julgado, indeferido ou deferido, para dar continuidade no processo seletivo. Mas não é preciso, no concurso público, quer dizer. Não é preciso ser da Brigada Militar ou de alguma outra... Não necessariamente. O que acontece? Para soldado, não. Agora, para graduação de sargento, né,
para sargento, até para oficial, até uma época, oficial sim, agora abre-se até possibilidade para quem tenha curso de direito na área de oficial, não precisamente sendo dentro do critério militar, dentro da carreira já instituída. Por exemplo, um soldado hoje com curso superior de direito pode fazer concurso para capitão. Já pula direto para capitão, aí depois vai para o estágio, fazer o seu curso propriamente dito, né? De formação, e depois sai como capitão. E para soldado, a escolaridade de ensino médio? Ensino médio, ensino médio. Mas já estão cogitando que vão pedir, no mínimo, uma faculdade. Um ensino superior ali. Não muito tempo à frente já teremos essa necessidade que eles estão observando, né? E claro, a gente sempre fala, quando exige uma questão de busca do conhecimento e o Estado diz que tem que ter isso para poder participar de um concurso público, provavelmente vai melhorar a questão salarial, né? Porque isso exige se dá o retorno. Então, hoje um soldado, né, qualificado em condições nós temos muitos soldados com formação de curso superior hoje trabalhando como bombeiro militar, como soldado, né, aspirando para fazer um concurso para sargento ou um concurso para oficial. Essa é a pretensão do elemento que entra hoje na carreira militar, dentro da corporação bombeiro militar. Então, a perspectiva hoje é uma outra ideia, né? Nós temos aí poucos veteranos que ainda estão trabalhando junto à corporação. Eu entrei para a reserva já fazem 9 anos. Em 2014, na verdade, 2013 deu o meu tempo, e eu fiquei mais em 2014. Pedi minha reserva, foi publicado no Diário Oficial, e desde então, de lá para cá, muitas coisas mudaram. Muitas leis, muitos decretos foram alterados em relação até à prevenção contra incêndio, né? Muitas questões foram mudadas de lá para cá. Às vezes as pessoas me abordam, né? Perguntam para mim, ligam para mim, perguntando alguma coisa disso. Vai até o quartel dos bombeiros, se interem lá, porque eu posso dar uma informação errada em relação a algum decreto, alguma questão de legislação. Até porque isso muda constantemente também, Muda constantemente, mas com o concurso público isso eu posso dizer que é realmente dessa forma, né? O Estado analisa, vê a possibilidade das vagas, né? Se fosse abrir um concurso hoje, claro que tem vagas, porque nós temos um déficit de funcionários. Eu ia perguntar sobre isso, Sr. Cláudio, se o Corpo de Bombeiros, de uma forma geral, está bem suprido, ou se ainda, conforme o senhor falou, que poucos veteranos estão ali, né, eles já estão saindo, se esses veteranos que estão saindo estão sendo supridos por jovens entrando na corporação. Não consegue atingir a mesma necessidade daqueles que estão saindo, não supre aquela falta, né? Porque a demanda para ir para a reserva é bem maior do que aquela que está sendo agregada nos concursos públicos que nós temos aí no estado do Rio Grande do Sul. São vários comandos regionais e várias corporações distribuídas nos municípios, nos 496 municípios do estado. Nós não temos a totalidade deles que está completas com guarnições de serviço. Por exemplo, aqui no Litoral Norte nós temos o 9º Comando Regional de Bombeiros, que a sede fica em Tramandaí, aí tem a sub-área de Torres e a sub-área de Capão da Canoa. E aí tem Santo Antônio da Patrulha, que já também pertence ao 9º CRB, tem Osório, tem Cidreira, tem Torres, que eu já citei, e Terra de Areia. São as guarnições que fazem o trabalho efetivo dentro dos nossos municípios, nossos 23 municípios aqui da área do Litoral Norte. Então, quando Terra de Areia teve a possibilidade de abrir uma seção de combate a incêndio, na ocasião, o Estado tinha 72 guarnições compostas dos 496. Então, a Terra de Areia foi contemplada. Aí se fala assim, então, mas como é que conseguiram? Houve um trabalho, houve uma persistência. E nós sempre olhamos para cá, para essa região, questão do troncamento rodoviário, né? Um ponto estratégico. Estratégico, eu ia dizer. O olho do governo na ocasião observou que era necessário. Então, isso aí é mais uma história a ser contada, né? Sobre esse aspecto, falando sobre contingente, ou quantidade de efetivo, viaturas. Sempre nós estamos numa questão deficitária. Nunca vai conseguir, eu digo nunca, digo hoje, com relação até a questão financeira, porque demanda recurso. Sim. E o Estado tem que absorver esse pessoal, complementando com a folha de pagamento. Então, essa competência de suprir essa demanda de recursos é do Estado, não passa pelo federal? Não. O federal, ele
por exemplo, teve a lei que foi instituída em 2021, se não me engano, 2019, sobre a questão do padrão salarial, né? E questão da Previdência. Foi dado um teto. Aí nós entramos no outro teto, porque foi julgado inconstitucional a questão da federação colocar para todos os estados, que cada estado fazia a sua previdência dentro do seu organograma de acordo com a sua legislação. Sim. Então, hoje, nossa mudança de previdenciária é uma questão de estado. E claro que tem gente peleando na justiça para ver se muda esse fator. Se der em algum outro estado algo, entra na questão da jurisprudência. Porque o nosso teto hoje pode chegar até 22% de desconto da Previdência. O teto no governo federal é 12%. Então é muito distante um do outro. Como nós falamos, a questão salarial. Cada pessoa, cada ente, ele tem a sua responsabilidade, o município, o estado e a União. Mas os funcionários, em qualquer categoria, não pode ser diminuído o valor do seu salário. Mas ele pode ser absorvido pela questão da Previdência. Da Previdência, você aumenta o fator previdenciário, você tira o ganho que aquele funcionário tem e fica junto ao Tesouro do Estado. É o que está ocorrendo agora, nesse momento, com os funcionários públicos relacionados, principalmente aos militares, né? Então, nós temos uma perca aí relacionada grande, né, com relação a isso, mas isso é uma estratégia de governo, né, e é uma forma de administração. Como ele fala bem, né, Ana? Sim, eu já tive a oportunidade de entrevistar o seu Cláudio, já conhecia. Conhece a... Seu Cláudio, então vamos começar lá do começo. E como é que o seu Cláudio começa no bombeiro? Foi um sonho de menino, de criança, o papai e a mamãe que incentivaram? Como é que começa a sua história? Foi bem interessante, né? Porque... O senhor morava onde, para começo de conversa? Eu morava na Zona Sul, em Porto Alegre, na comunidade do bairro Campo Novo, próximo ao bairro Vila Nova, Cavalhada, ali, naquela região. E quando nós morávamos lá, por incrível que pareça, nós começamos a crescer, né, ali. Nós saímos aqui da colônia, eu era pequeno, eu e minha irmã, nos braços dos pais. Eu era de 1 para 2, a minha irmã de 2 para 3 anos. E crescemos na Vila Nova, até os 5 anos, depois mudamos para o Campo Novo, que é um bairro vizinho da Vila Nova, Zona Sul. E quando comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde do município de Porto Alegre, numa área dentro da Secretaria de Saúde, aí os policiais militares da Brigada Militar, nós tínhamos alguns contatos de acordo com as ocorrências que aconteciam. E aí eu conversando com um deles, eles, não, tem concurso aberto agora, vai lá e te escreve, coisa e tal. Daí eu fui. O senhor com que idade? E daí eu já estava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. E aí eu fui para me inscrever para servir, para trabalhar no 9º Batalhão, policial militar. Eu não pensava ser bombeiro na ocasião, eu pensava ser policial militar. E fiz a inscrição para policial militar. Na verdade, era gerenciado pela Brigada Militar, que o Corpo de Bombeiros era subordinado à Brigada Militar. Então, todos que se inscreveram naquela ocasião, em 89, estavam se inscrevendo para policiamento. Aí fizemos as provas, passamos em todas elas, meu grupo, né, e os outros grupos também foram passando, selecionados. E quando chegou no momento que eles viram que tinha suprido as necessidades do policiamento, daí passaram para os bombeiros, as vagas para preencher a vaga dos bombeiros. Aí chegaram para nós e disseram, nós tínhamos passado todas as provas, agora só tem vaga para bombeiro. Naquela semana, tinha dado no telejornal, que legal, uma ocorrência de incêndio em São Paulo, e um bombeiro tinha ficado debaixo da viatura dos bombeiros. Ele resbalou, foi filmado isso, né, mostrou, e ele perdeu a perna. Foi amputada a perna dele no acidente. Ele sobreviveu, mas perdeu a perna. E aquela imagem veio direto na minha memória quando falou bombeiro.
Disse, vai agora. Não vou. Que fria que eu tô me metendo. Eu estava vivendo no 9º Batalhão, trabalhando na Cidade Baixa, em Porto Alegre, policial militar de rua, né, policiamento ostensivo, e agora só tenho vaga para bombeiro. Pô, mas eu fiz todas as provas e passei. Capacidade intelectual, física, médica, psicológica. Exigia as mesmas coisas que agora, seu Cláudio? As mesmas coisas. Só que daí para bombeiro não estava exigindo nadar e não precisava ter a carteira B. Uhum. Depois, claro, com o tempo dentro da corporação, tu teria de fazer para poder dirigir viatura e para pegar um trabalho junto ao salvamento aquático, tu teria de fazer um treinamento de natação, né? Para provar que tu tinha condições de. Mas eu disse, não, eu vim até aqui, eu vou em frente, né? Daí é o seguinte, Diegão, eu disse assim, ó, eu me achei, era ali mesmo, o ambiente. Uhum. Era a minha vocação, estava ali, tinha sido provocada de uma forma que eu não sabia como, mas foi provocada e foi descoberto que eu tinha vocação para ser bombeiro. Quantos anos de serviço, seu Cláudio? De serviço efetivo, eu trabalhei 26 anos efetivo. Daí, como eu tinha trabalhado em empresas privadas, em Porto Alegre, na prefeitura municipal, eu tinha daí averbado tempo de serviço, né? Daí me sobrou tempo. Bombeiro militar, serviço de estado na época era 30 anos de efetivo serviço completo, tu já podia pedir a tua reserva, né? Então foi o que aconteceu. E o senhor começa a ser bombeiro em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Onde hoje é a academia dos bombeiros militares, na Silva Só. Uhum. É ali que eu me formei. Na época era escola de bombeiro, né? Centro de ensino, escola de bombeiro. E lá, certo, muito trabalho. Olha, nós tínhamos uma carga horária, era aula de manhã, de tarde, e tirava serviço durante 2 turnos de serviço durante o dia e final de semana. Tinha uma escala para concorrer. Uhum. Escala de guarda, dos portões, da guarnição, guarda de alojamento, guarda da escola, né? E também cabo de dia ao rancho, e auxiliar do adjunto de dia. E também depois, dos 3 meses que nós ficamos tendo aula prática e teórica, nós começamos a tirar de carancho. O carancho é aquele bombeiro que sai junto com as viaturas de combate a incêndio, distribuídos nas seções em Porto Alegre. Daí nós ia distribuídos para seções para tirar serviço junto com os veteranos, para aprender a prática do exercício da função. É quase um estágio, sim. É isso, é um estágio, né? Uhum. E aí, quando que vem pra cá, seu Cláudio? Aí, 9 meses depois nasceu a criança, depois do curso, né? 9 meses de aprendizado, né? Práticas e aulas teóricas. Eu voltei para Gravataí, né? Que era onde eu tinha pedido para ir para Gravataí, fui transferido para Gravataí, dei uma classificação lá. E depois eu trabalhei em Gravataí durante 6 anos aproximadamente. Aí em 1995, eu me mudei para Terra de Areia, tentando voltar para o umbigo, né? Porque eu perdi meu umbigo no Barreiro, o Terra de Areia fica perto. Aí fiz uma permuta. Barreiro seria? 3 Forquilhas. 3 Forquilhas. Mas é mais Boa União que o senhor é, né? Boa União tem bastante parentes ali, mas o meu umbigo perdi lá em cima no mato, né? Na época era carreiro, não tinha estrada. Era aberto uma carreira a facão para chegar na casa, né? Trilho de mula, de cavalo, podia subir e descer. Que loucura. Não subia carro, né? Luz não tinha, era lampião, velhinha daquela de querosene. Então essas coisas assim eu não cheguei a viver porque eu retornei, mas todo ano nós vinha para cá para não perder o contato com os nossos familiares, visitando Quem eles. Ficou aqui, seu Cláudio, quando o senhor vai para Porto Alegre? Ficou meus tios, né? Ficou um tio que agora faleceu, já vai fazer 2 anos, o tio Abraão, que morava aqui na Teotônio Vilhar, lá embaixo, na Boa Vista, né? Falecido. O tio Oswaldo também já tinha vindo para Porto Alegre, que era mais velho. E o pai do Roberto, que também morava na Teotônia, ele mora ali ainda, o Roberto. E outros meus tios já tinham ido a Porto Alegre. Daí tinha ficado um padrinho meu, que era irmão da minha mãe, que é os pais do Edio, né, que é o bananeiro que mora aqui atrás, que morava perto da Pedra Branca. Mas o resto do pessoal já tinha abandonado, porque tinha... O que acontece? Na época tinha muitos filhos
e pouca terra. Então ficou sempre alguém que ficava cuidando da terra para sustentar sua família, e os outros foram a Porto Alegre buscar se colocar para trabalharem. Então a gente se formou em Porto Alegre, eu e minha irmã, e buscamos o nosso futuro lá dentro da carreira profissional. Então vim para a Terra de Areia em 95, sem estar trabalhando aqui, trabalhando em Gravataí, tentando vir mais perto da localidade. Aí depois consegui uma permuta, vim para Tramandaí. Tramandaí trabalhei 2 anos. Depois consegui outra permuta, vim para Capão da Canoa, estava chegando mais perto. Mas desde então, desde 95, quando eu cheguei em Terra de Areia, e comecei a tratar do assunto de trazer uma corporação para a Terra de Areia. O senhor entrou nessa parte política de trazer para cá. Eu vi a condição do ponto estratégico, geográfico, e também de uma necessidade da nossa região, que quando eu comecei a trabalhar aqui para Tramandaí e Capão, eu vi que muitas ocorrências davam nessa área, principalmente de trânsito. A 101 não era duplicada, né? Sim. Dava muito acidente de trânsito, principalmente nos finais de semana, quando era a véspera de feriado, final de ano, véspera de Natal, era ocorrência direto. Então muitas vidas se perderam, algumas a gente conseguiu salvar, outras não. A ocorrência de trânsito era muito alta. E eu vi que acontecia muito dentro desse perímetro, Maquiné, Terra de Areia, Três Cachoeiras. Quando que abre a corporação aqui, seu Cláudio? Depois de 10 anos nós trabalhando com insistência, né? Provocando outras pessoas que viessem a sonhar junto conosco, né? Mário Quintana diz uma frase, que um sonho sozinho é um sonho só, mas um sonho com o outro é um sonho realizado. Que legal. Então outras pessoas vieram junto para agregar. Na época o Dr. Generi, o Dr. Fernando Rina Dorena, o funcionário da prefeitura, o André, da Secretaria de Obras, aquele rapaz, como é que é? Agora me esqueci o nome dele, Thiago. Tava há pouco do Sidoca ali, que tinha que trabalhava com um caminhão de poço artesiano. O nome eu não recordo. Ele é construtor civil, né? Ele é do Sidoca, morava na Boa Vista. Se alguém souber aí, na frente do CTG ali, ele morava ali, o Elton do Sidoca. Ele tinha um caminhão de poço artesiano e ele, com frequência, ele era solicitado para ajudar a combater incêndios em residências, um caminhãozinho dele. Ele também agregou na época junto. Seu Cláudio, só um segundinho aqui, desculpa cortar. Capaz. O senhor Valnei está dizendo que a história do senhor é muito parecida com a dele, também, que deixa o umbigo aqui na Costa do Morro, né? E também vai para Porto Alegre, e daí logo já se forma professor e volta para a Terra de Areia, né? O Valnei é o professor? Sim, professor Valnei. Tá, obrigado aí. Um abraço aí. Tá na audiência com a gente aqui via WhatsApp. Tem várias. Uns assistem no WhatsApp, outros no Face, outros no YouTube. Assim, nós vamos. Os meios de comunicação dos nossos espectadores são variados. Vamos fortalecendo aí o canal aí do Diegão, aí da Ana aí. Da Ana, do Conversa em Casa. Conversa em Casa, aí. Vamos compartilhando aí. Seu Cláudio, o senhor vê assim que sempre teve estrutura na corporação, desde Porto Alegre até aqui, teve material para trabalhar, caminhão, enfim, ferramenta, uniforme, sempre foi bem visto isso para o governo, teve que... Esse investimento? Isso. Isso. Por exemplo, na questão, para complementar, depois de 10 anos insistindo com reuniões, só para vocês terem um exemplo. A perseverança também é um amigo daquele que tem um objetivo a ser alcançado. Sim. Verdade. A gente sabe bem. Tem que ter. Se não tiver, tu desiste. Eu vi muitas pessoas na época falando, até lembro de alguns, mas não vou dizer o nome. Se eles estiverem escutando, eles lembrarão. Talvez reconhecendo que erraram no posicionamento, para desestimular. Capaz, Terra de Areia, não vai ter nada, nunca isso vai ter. Não, Terra de Areia não pega fogo, tinha dado uma enchente, né? Tu vê, tá cheio d'água. Entendeu? Então, esses aspectos negativos eu sempre tive, sempre foram abordados. Foi o ponto de partida. Aí eu pegava uma sala emprestada para fazer reunião. A sala de Câmara de Vereadores era ali onde depois passou a ser o Salão do Vado. Aí, uma época, a Câmara de Vereadores era ali. Então, eu pedia a chave, eles me cediam a chave, abriam, faziam o edital. Eu fazia o edital, batia da máquina. E botava, e levava para eles, levava os poderes, levava o comércio. Não aparecia ninguém para a reunião. Isso várias vezes. Isso passou anos.
Em período eu fazia reunião para chamar o povo, para nós ter a corporação aqui. Uhum. Não será porque o pessoal não sabia dessas ocorrências, como a gente Eles não tinha incêndio? Não sabiam, tu sabe porque é questão cultural. O novo. O Cláudio, quem é o Cláudio? Eu estava chegando há pouco tempo, né? Quem é o Cláudio? Quem é esse cara aí? Esse é um louco? Sim, porque Não. quando o pessoal enxerga a necessidade, né, eles é mais fácil mobilizar, não, né? Você sabe que durante a história, eu não quero fazer comparações com ilustres nomes da história e da ciência, mas dentro da minha pequenez, você olhar no passado pessoas que tivessem ideias diferentes, eles eram tido preconceito em cima dessas pessoas. Muitas foram perseguidas por ter ideia diferente no momento que eles achavam que não deveria ter aquilo. E, na verdade, nós estávamos olhando para frente. Sim. Era um visionário. Eu olhando mais para frente, uma questão que deveria ter. Se em 95 já deveria ter, nós vamos ter em 2006, a fundação em 2 de fevereiro de 2006, quer dizer que nós estávamos 10 anos atrasado, no meu ponto de vista. Sim, sim. Mas, na verdade, poderia ser mais. Sim. Uhum. Então, no aspecto político, que nós vivemos numa questão política, porque muitas pessoas dizem que não gostam de política. Quem não gosta de política é dominado por aqueles que gostam. Exatamente. E a política tá em tudo, né? E política não é questão de nós falar de partido político, é ação política, uma ação pública, um movimento social, alguma coisa social, relacionada né? à comunidade. Isso é política. Tu faz opções, escolhas, isso é política. Então é um campo melindroso para alguns, que não gostam de conversar, debater sobre assunto de religião, futebol e política. Eu debato esses assuntos, respeitando a ideia ao contrário, Claro. sem ofender a pessoa. Claro. Mas gente não consegue, tem uns que não conseguem sem ofender. Sim. Então esse aí já não debato, porque não é propósito para isso, não é a minha nave. Então o que acontece? Aí, Diegão, a questão da estrutura. Quando foi aberto o Corpo de Bombeiros em Terra de Areia, as outras corporações no entorno tiveram de passar alguns materiais para nós Sim. cedido. Então eles não queriam dar. Os outros quartéis... Isso seria uma lei, seu Cláudio, que tem a obrigação de passar? O comando da Brigada Militar, o comando dos bombeiros, determinava que isso deveria ser feito. Entendi. Porque não tinha condição de comprar. Não tinha condição de botar tudo material zero. Não, um quartel novo, o município não tinha estrutura de comprar, não tinha financeiro. O que ficou obrigado ao município? Ceder um espaço. Foi procurado 3 espaços, foi achado ali no prédio da Alpiaz, o Genderi junto com o jurídico, com a questão da fazenda, compraram em parcelas. Foi 10 parcelas, agora não me engano, se foi 10 parcelas de 7 mil, alguma coisa, deu 70 mil reais, ou 10 de 5 e deu 50 mil. Eu sei que foi desse mais ou menos por aí. Foi colocado ali agora o nosso quartel, foi feita uma reforma, né? Em 30 dias foi feita uma reforma e depois veio um caminhão, olha só o primeiro caminhão, veio de Santo Antônio da Patrulha, para nós, um Ford que não pegava. No frio tinha que ter uma querosene. Sim. Nossa. Tinha um arame com uma bucha dentro da querosene. Para fazer puxar, tipo uma vela aquecedora, assim. Abrir o tampo do carburador, botava, ele engolia o fogo, daí pegava. Daí o caminhão tinha que ficar ligado no inverno. O bombeiro sai para apagar o fogo, bota fogo no caminhão. Tinha que ligar de manhã cedo, ficava 1 hora ligado para aquecer o motor, para outra guarnição chegar, tem condições de ser com viatura se desse uma ocorrência, principalmente no inverno. Sim. E na noite... Sim, de tipo já deixar ele meio aquecido. Entendi. Porque uma ocorrência você não sabe quando é que vai acontecer. Tem que estar sempre preparado, sempre preparado. Aí o motorista, que era o responsável pela viatura, ele ligava o motor, aí pelas 5h30 da tarde no inverno, e lá pelas 7h30 desligava o motor, tava aquecido. Sim, também gastava combustível, né? Também, né? Ligado ali parado. Mas era a estratégia. Sim. E sempre com... uma ótima estratégia. E sempre com o aramezinho lá, se desse problema... Pô, tu é do arame hoje. Tu é do arame, é massa. É uma função extra. Botar fogo para pegar o motor, né? Para nós ir para a ocorrência. É assim. E hoje nós estamos com uma das melhores viaturas do estado. Que ano que era esse... como é que era a marca desse? Esse motor Perkins. Ford Perkins. Ford Perkins. E aí hoje nós estamos com uma das melhores viaturas do estado, porque que foi uma... Aí é outra história, né? Sim. Que depois vai surgir essa história aí que eu vou deixar vocês perguntarem. E daí dos materiais eles vieram emprestados, cedidos para que... Mas esse emprestado ficou.
Depois, quando fomos adquirindo outra viatura, devolvemos aquela para Santo Antônio da Patrulha. Uma viatura melhorada, mas demorou tempo. Mas essa pergunta que eu fiz para o senhor sobre material, sobre... foi muito legal a história que o senhor falou, mas uma visão do que o senhor vê num todo. Tipo, em Porto Alegre tinha material? Em Porto Alegre tinha. O senhor conhece esses relatos de outros municípios? Sim. De outras guarnições? O que aporta? É o financeiro, né? Uhum. O Estado tem o seu recurso designado na época que bombeiros era subordinado à Brigada Militar, então a Brigada Militar gerenciava o recurso e uma parcela desse recurso ia para bombeiro. Vamos falar hipoteticamente, 10% do orçamento era bombeiro e 90% era Brigada Militar. Eu não estou falando que isso que seja categoricamente, mas tem essa ideia. Então, quer dizer que para comprar material ficava mais reservado aos grandes centros urbanos e os interiores se viravam como podiam quando as guarnições que estavam sob o comando dos comandantes das capitais ou dos grandes centros urbanos, como da região metropolitana de Porto Alegre, ou grandes cidades como Santa Maria, Pelotas, que também tinha, e Caxias do Sul, que tinham um recurso maior do poder executivo local, municipal, que passava uma verba mensal ou anual para as corporações, uma arrecadação maior. Então tinha essa parceria. Então eles tinham condições de comprar e suprir essas demandas. Então quando eles compravam materiais novos para essas guarnições, o usado passava para as guarnições pequenas dos municípios menores. É o que acontecia, nós recebíamos material usado, nunca zero. Quando passou a ter o nosso FUNREBOM, que era o fundo da Receita, né, de reparelamento para o Corpo de Bombeiros, uma lei que foi, agora já não existe mais essa, agora é um fundo do Estado, de uma Receita do Estado, o FESP, que gerencia esse recurso, que também passa uma demanda para os bombeiros, mas hoje o bombeiro tem um recurso próprio, ele trabalha com uma receita própria, não é mais subordinado à Brigada Militar, então ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o que ele pode adquirir. Já está adquirindo, já tem condições de ter um helicóptero próprio. Está para chegar aí, já foi comprado. Então, melhoria de jet ski. Aonde? Em Porto Alegre. Porto Alegre. Ele, claro, tem a área toda de ação, todo o estado, né? Mas fica na base em Porto Alegre. Lancha, jet ski, EPI, material de combate, material de prevenção. Todas as guarnições, praticamente a nível de estado, todas elas têm materiais novos já equipados hoje, mas na época não, era repassado. As grandes cidades compravam e as menores guarnições, ou que estavam localizadas nos interiores, recebiam o usado desses quando compravam os novos. Entendi. Era bota, era capacete, era aquela capa, era calça, né, luvas, todo esse material aí era repassado para nós recebíamos material usado. Então, na verdade, foi uma evolução muito grande, porque no tempo que eu ingressei, assim como outros veteranos da minha época, nós ia em pelo. Era farda que era a nossa proteção. Ou tinha uma capa de lona, essas tipo lona de caminhão. Que pega fogo era também. Era uma capa Kevlar, né? Uma lona Kevlar, que que não tem a proteção necessária, mas te protegia parcialmente. Então, era água, o básico, né? E aquela capa. A máscara de respiração, né, a PA, que chama, né, que era pressurizada, que positiva ou negativa, que tu botava para respirar, nem todos tinham, era uma só para todos. Então é bem assim, bem relativo, mas era no peito, na raça e na coragem. O material de corte também era uma motosserra de corte esmeril. Depois que veio a cunha hidráulica na mesma época, depois veio o desencarcerador, que é um material hidráulico, né, que funciona a motor e que tem uma pressão enorme, de tanto para cortar como para abrir. Tipo para cortar um carro, se tiver alguém corta dentro. Corta ferro, corta lata, né? Então, foi tudo aprimorando. Que legal. Bacana. Hoje aqui na nossa corporação, a gente tem esses materiais à disposição? Tem. Já tá tudo, agora não tem mais essa questão do repasse de outras corporações? Eles têm agora... Ou ainda existe isso? Eles têm, já têm todo o seu próprio material, né, comprado, zerado, todos os guarnições agora têm essa capacidade, essas condições já estão, a artilharia também servido, até para aquela questão que eu mencionei anteriormente sobre a viatura, né,
que a história do Corpo de Bombeiros ela foi numa crescente. Eu estava em Santa Maria fazendo um curso de aperfeiçoamento e aí, claro, final de semana às vezes eu vinha para cá, aí passei no quartel conversando com um colega e o colega disse: bah, Claudio, tu nem sabe, teve aí o comandante da brigada, comandante dos bombeiros, teve um responsável do DENIT da área aqui do sul e um engenheiro da URGS. Daí eu disse: do que é isso? Não, a parceria que está tendo aí um convênio. Daí eu fui tratar saber, né? Era um convênio de restituição de 4 milhões e meio de reais, que viria para a Terra de Areia, na época 4 milhões e meio, em 2009 para 2010. Esse valor é uma minuta de contrato que tinha para vir para instalar em Terra de Areia, devido ao ponto estratégico geográfico da região, para um centro de controle de cargas perigosas. Por causa do trânsito da 101, da duplicação dela, por verba indenizatória dos municípios que margeiam a 101 e aonde tem corporação de bombeiros. Então, nós seríamos contemplados com esse valor, com esse investimento. Aí complementaria com mais lancha, mais material de resgate, busca e salvamento, mais material para tratar diretamente as cargas perigosas, uma viatura autoespuma, mais uma caminhonete para transporte pessoal e material e o autobomba-tanque com um braço mecânico hidráulico. E mais o centro próprio de operações, com computadores, né? Um laboratório. E toda a estrutura do quartel dos bombeiros seria refeita, ou seja, até o engenheiro fez um croquis na hora ali, vai ser assim, vai ser assado, um pavilhão novo, né? Que nós teríamos ali. E, na verdade, na época, não sei qual o contratempo que houve, uma agenda errada, equivocada, não sei de onde que partiu, eles não foram atendidos aqui no momento, e eles foram para Osório, que o Osório sonhou que eles estavam em busca de um local para colocar isso. Nossa. Esse é um resumo do fato, né? Sim. E daí aí eu vou para o segundo momento do estágio em Porto Alegre, termino meu ciclo de aperfeiçoamento, eu retorno de volta à Terra de Areia, e aí aquela provocação que era para ser aqui, nós estávamos perdendo tudo para Osório. E aí eu disse assim: mas como é que vocês vão deixar isso? Falei com o meu superior, né? Tu tá afim? Me deu a minuta, a cópia da minuta, deu para mim assim, ó, vai atrás. Eu peguei e fui atrás. Não quis nem saber. A gente respeita a instituição, a gente respeita o comando, a hierarquia, né? Mas só que se tu quer alguma coisa para ti, tu tem que ir atrás. Daí eu fui atrás. Aí peguei aquela minuta, aí fui até a Assembleia, aí falei com o deputado que tem que entrar ação política. Sim. Se tu não movimentar essa área aí, tu não vai ter, porque tu é lembrado quando é visto, e se tu é visto, tu tem que ter argumento. Aí começou um relatório, né? O comando de área, tudo, já até para abrir o bombeiros aqui em Terra de Areia foi uma questão estratégica, que alguém não queria também que viesse para cá, porque ia perder material e perder efetivo, porque na verdade não só o material vinha para cá, como os outros soldados que estavam nos outros quartéis têm que ser deslocados para cá. E eles iam perder gente, né? Sim. Então o comando que está no seu local não quer perder gente nem material. E forçava uma coisa contrária àquilo que a gente estava tentando pôr. Mais um contratempo. Mais um contratempo. Né? Tu quer o bombeiro lá, então é o seguinte, tu faz um relatório, te dou 72 horas para te fazer um relatório, não uma semana, e eu fiz em 72 horas. Tu faz um relatório de levantamento. Aí me deu todo, tipo assim, um checklist. É isso aqui que eu quero. Na verdade não era ele, era o superior a ele que era o comando. E eu em 72 horas fiz todo o levantamento. Número de telefonema, quilômetro de viatura rodada, quantas ocorrências que houve na área fora do local que era o perímetro aqui de Terra de Areia, Maquiné, quantas mortes, quantos feridos, quantos incêndios, quanto salvamento. Nossa. Eu tive que fazer todo um relatório de hora a hora, homem empregado, calculado por vencimento. Nossa. Tudo isso aí, eu fiz um relatório completo em 102 horas. Eu fui bem criqui, toma aqui, tá pronto. E aquele processo juntou com o SPI, que é um processo interno administrativo para justificar o porquê da instalação dos bombeiros. Então isso foi mais um adendo. E na outra questão, essa da minuta, daí eu entreguei, daí eu tenho que citar o nome, porque daí tem uma importância relativa nisso, porque ouviram nós no momento que nós precisávamos. Então foi o deputado Gabriel Souza,
Ele pegou uma parte dessa minuta, a outra parte foi para Brasília a cargo do deputado Alceu, e uma outra foi para o secretário de Segurança do Estado, de Segurança Pública. E eles começaram a fazer comunicações entre si sobre aquela minuta. O que conseguimos? Nós conseguimos resgatar a viatura, a autobomba-tanque, que é essa do braço mecânico, e a caminhoneta. E mais todo o material que pertencia junto à caminhonete, e a viatura veio tudo junto. Então, deu basicamente em torno de R$2 milhões que nós conseguimos captar de volta para a Terra de Areia. Olha só. Na ocasião. E sabe quando é que veio? Em 2017. Só agora, 2017, basicamente. Todo aquele trâmite burocrático daquele trabalho que foi feito, daí que acontece? Dentro do processo de uma licitação de Estado, que a URGS participou junto com a questão do DENIT, eles colocaram dentro da licitação uma viatura para ser confeccionada, ou seja, construída, elaborada, dentro de um critério minucioso para esse tipo de atendimento. Então, uma empresa parece que foi de Caxias do Sul, se não me engano, que venceu essa licitação a preço de dólar. Então, quer dizer que às vezes tinha que fazer uma alteração no contrato para colocar aditivo. Então, é uma questão já dentro do departamento que fazia essa assessoria, que colocava mais essa relação de financeiro. Até conseguir complementar essa viatura, então demorou esse tempo. Então, em 2017 que ela foi concluída e entregue para a comunidade de Terra de Areia, que atende a nossa microrregião. Deixa eu dar um salve pro pessoal aqui do YouTube, Diego. Temos alguns comentários aqui na nossa live lá. Neia Luz manda boa noite, direto da Pousada Ceguá. O Leandro... Isso é Praia Grande, Santa Catarina. Tá presente aqui. Leandro Eberhardt manda um boa noite. O Alceu Santin também manda um boa noite. Boa noite, seu Alceu. Obrigado. Lembrando, quem tá chegando aí no Facebook, no YouTube, a gente vai ter o sorteio de um café colonial do Café Borralho mais depois. O seu Cláudio que vai elaborar a pergunta. Exatamente. O Douglas Rodrigues manda boa noite aqui. A Jaqueline Fontinel também boa noite no Facebook. Show de bola. Pois não, Ana? Eu tenho uma pergunta, seu Cláudio, até uma curiosidade pessoal, porque às vezes quando a gente escuta o caminhão dos bombeiros passando, a gente quer saber o que é, né? E aí às vezes eu consultava ali na página no Twitter do CRM, eu acho que é dos bombeiros lá, eles colocam, né, no estado inteiro onde está tendo e qual é o tipo de ocorrência. E me chamou muita atenção a diversidade de ocorrências que os bombeiros atendem. Então, assim, pra gente que está numa situação de emergência, quando que é recomendável a gente ligar para o socorro dos bombeiros e quando não é competência dos bombeiros? Porque eu vi ali que eles atendem afogamentos, atendem deslizamentos, acidentes, incêndios e até lidar com animais, né? Retirada de animais. E também, né, seu Cláudio, eu acho que é tipo bafômetro na parte das lanchas e jet ski, né? É o bombeiro que faz essa parte, não é? De ver se o condutor da lancha está sob efeito de álcool, não é o bombeiro que faz essa parte? Não, ele não faz essa parte, não. Tem uma polícia especial para isso? A polícia ambiental. Ah, né? Muito bem. Desculpa. Quando é que é a competência da ocorrência do bombeiro? Quais os tipos de emergência que ele atende? Olha, o que está dentro da Constituição, o bombeiro, ele é busca e salvamento, né? Atividade preventiva e combate a incêndio e atividade de defesa civil. Agora, dentro da questão de quando a pessoa, o indivíduo, o cidadão, ele está em dúvida com relação àquilo que ele está enfrentando, o problema, ele pode ligar o 193. Quando o problema não consegue ser resolvido pelo cidadão, o problema passa a ser do Estado. E a instituição Estado, o Corpo de Bombeiros, se ele não conseguir resolver, ele vai passar para o órgão competente. Muito bem. Essa é a observação que a gente deve fazer. Legal. E a responsabilidade do ente público. Eu sempre frisava isso com nossos pares e colegas e subordinados na corporação, enquanto estava na ativa, que quando fosse atender o telefone 193, que hoje muitas vezes o 193 dá na base em Capão da Canoa, né? Eu não posso entrar nessa seara porque eu não estou mais na atividade. Mas quando era ali, o telefone 193, o de emergência, ou o convencional 3666-3283 ou 3666-3293, vocês atendam o telefone sempre com maior respeito quem está chamando do outro lado. Se for um trote, pela experiência que vocês vão adquirindo, vocês vão filtrar e saberão se é ou não um trote. Agora, na questão do chamamento,
tratem como se fosse um familiar seu. Porque a pessoa está desesperada, ela está ansiosa, ela precisa de resolver o problema dela, ou dele. Uhum. E aquele que está chamando socorro, ele quer o bombeiro do lado. No momento que aconteceu, tu ligou o telefone, acho que o bombeiro vai chegar naquele exato momento. Tem todo um trajeto para chegar. A pessoa que está chamando tem que entender que, claro que isso não vai dar essa explicação para ele na hora, ou para ela. Entendi. Pessoal, nós estamos deslocando. Só me dê o ponto de referência. Me deixa anotar o seu telefone. Nós tínhamos o Bina, que dava o telefone ali, no caso, né? Mas tem uma época que não tinha o Bina. Me dá o ponto de referência para nós saber onde é que é. Porque às vezes a pessoa no pavor, ela liga, socorro, bombeiro, vem aqui imediatamente que está acontecendo tal coisa e pá, desliga o telefone. Nossa. Aí nós tínhamos que viajar no momento para saber onde é que era essa ocorrência. Nós torcemos que chamasse outra vez, alguém que chamasse para... porque não tinha nem... Segura aí e me dá a referência. Nem como ligar. Não tem. Tem que ter muita, como diz, tem que ter muita calma nessa hora. Então, quando a ocorrência realmente era declarada, ocorrência de trânsito, ocorrência de incêndio, são ocorrências mais dentro do atendimento, que é mais corriqueira, o telefone não parava de tocar. Tu desligava e tocava de novo. Isso era de imediato, né? Então o pessoal já estava deslocando, ou estava próximo, já estava em deslocamento, e se infelizmente estava atendendo uma outra ocorrência no momento, já entrava em contato na guarnição que estava atendendo aquela ocorrência para ver como é que estava aquela ocorrência, para classificar qual o de maior risco, né? Para deslocar para outra imediatamente. Então sempre frisamos dessa maneira, né? Acreditamos que esse continua nessa fiel atendimento que eles estão prestando. E o Corpo de Bombeiros no Brasil é uma das instituições mais respeitadas que existe dentro do serviço público, né? Que até passou dos Correios por muitas vezes, né? O Correio era um serviço que era o mais prazeroso e de melhor classificação dos trabalhos de serviço. Mas só que o que acontece? O Correio mudou a sua categoria, não é mais correspondência, é só cobrança, e o pessoal não gosta de cobrança. Entendi. E nós é um trabalho mais humanitário, né? Então, quando tu trabalha com excelência, com qualidade, com responsabilidade, tu vai ser bem quisto, mantém um padrão. A pergunta que eu lhe fiz ali na questão, porque às vezes eu pensei assim Claro, incêndio já vem automaticamente chamar os bombeiros, né? Afogamento também, que precisa do pessoal com equipamento para água. Mas num caso de um acidente, né? Que aconteceu um acidente de trânsito e aconteceu uma pessoa ficar presa nas ferragens, uma coisa. E às vezes as pessoas chamam a SAMU, né, para vir atender, mas precisa que os bombeiros venham retirar aquela vítima, né? Na dúvida. Então é por isso que eu pergunto, né? Quando que chama a SAMU, quando chama os bombeiros? Acidente chama sempre. Sempre nos bombeiros. Se o bombeiro não precisar usar material, ele vai estar junto. É, por isso que eu perguntei. Ele ele vai, se não é para ele vai delegar para outra, vai repassar. A minha questão, assim, pensei, bom, tem um acidente, a pessoa ficou presa, até a SAMU chegar e avaliar que ela não pode retirar aquela vítima e chamar os bombeiros para deslocar, né? A pessoa já poderia ter ligado direto nos bombeiros e eles virem fazer o salvamento. Até porque o nosso protocolo dos bombeiros é diferente do SAMU, né? Chamou, confirmou, desloca. Sim. Confirmou, quero dizer assim, confirmou ponto de referência. Não tem outra. É o ponto de referência. E desloca para o local. O SAMU já tem outro protocolo. Geralmente tem que estar um médico perto ou alguém perto da vítima do acidente para confirmar que está naquele local. Então existe um protocolo diferenciado. Então os bombeiros quase sempre, quando nós estávamos aqui atendendo as ocorrências, os bombeiros sempre chegavam antes do local da ocorrência, depois chegava o SAMU, ou ambulância, ou pronto-socorro, que tivesse mais próximo da unidade para atendimento e auxiliar no transporte da vítima, né? Ou uma ou duas, às vezes acontecia de ser transportado mais de uma vítima de um acidente que estava acontecendo no momento. Sim, então é interessante a tua pergunta, e a resposta é quando a pessoa não consegue resolver o seu problema relacionado dentro de casa, que às vezes até outras situações que vamos não elencar aqui, mas chama os bombeiros, porque é um servidor público, está para prestar o seu serviço 24 horas por dia de forma ininterrupta. Perfeito. Fica a informação para o pessoal ali que está nos ouvindo. Caso de acidente ou outro tipo de ocorrência, chama os bombeiros. Agora são 9 horas e 21 minutos. Deixa eu só ajeitar aqui meu fone. 9? Desculpa, é o celular que tá errado. É 8. 8 e 6. 8 e 6. É esse celular que tem uma hora na frente. Tá no horário de verão já? Se voltasse, né? Era tão bom.
Estamos hoje aqui conversando com o seu Cláudio Bombeiro. E ele, para quem não sabe, ele também tem um programa bacana sobre segurança pública na rádio Clube do Povo. E agora, acho que faz pouco tempo, né, seu Cláudio, está desenvolvendo um trabalho bem bacana, falando da agricultura familiar, falando da agricultura orgânica, falando da produção aqui do pequeno. E está dando uma repercussão bem bacana, seu Cláudio. É satisfatório para o senhor essas entrevistas, essas visitas que o senhor tem feito? Claro, Diego, assim, ó, a gente vai se descobrindo, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo parado com alguma coisa. Eu tenho que sempre estar em atividade. O homem tem que sempre estar em movimento, que nem uma água corrente, ele não pode parar, porque tem que seguir seu fluxo. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa muito inteirada nas comunidades, embora que alguns não saibam disso. E a gente não faz isso para brilhantar. A gente não quer se aparecer nem dizer que sabe muitas coisas. Numa discussão até, por exemplo, só para te ter uma ideia. Tu tá no grupo de WhatsApp ali, né? Sim. Eu tava no grupo ali, daí saí dele, coisa e tal. Muitos grupos começam a colocar a gente não consegue dar conta de tudo, né? É muito bate-papo, às vezes interessante, coisas boas e coisas ruins e negativas. Aí tinha uma discussão ali relativa e eu coloquei uma opinião bem simplória, do mais possível do entendimento daquele grupo que estava ali. E aí uma pessoa entrou de uma forma subjetiva, né? Ela acho que nem sabe o que é a palavra subjetiva, mas daí eu falei. Daí entrou e disse assim: pai, eu não consigo entender o que essa pessoa fala, agora esse palavreado aí, não entendo nada, coisa e tal. Daí eu respondi assim: pô, então eu estou errado por ter estudado. E saí do grupo. Porque, na verdade, quando a gente vai fazendo alguma coisa, as pessoas começam a levar para um outro lado. E a tua explanação com relação a esse trabalho sendo positivo, que é o que eu estou fazendo, é para o positivo, para agregar, me instalou uma coisa que nem lá dos bombeiros. Eu estou sempre vendo algo na frente. Então vamos valorizar o pessoal da roça, do campo, da lavoura, quem produz, quem cria. Então, há 45 dias atrás, eu estava vendo alguma coisa relacionada a isso também no canal do YouTube. Eu disse, não, vou fazer isso aqui na nossa região, na nossa micro-região, vou expandir para o estado, onde que eu puder ir, botar meu pé, levar meu veículo, me levando até lá, e vou conversar com pessoas dentro da roça, dentro do campo, na lavoura, perguntar para eles como é que fazem, como é que eles produzem, qual a dificuldade que tem, qual a perspectiva do mercado, quando começou com isso, se é de família, se vai mudar, se vai melhorar. Então esse é o aspecto, desde o pequeno ao médio ao grande, desde a convencional à orgânica, da transformação que é a agroindústria, o agronegócio que também agrega valor e receita para fomentar transformações de produção, para melhorar o mercado e também abre possibilidade de trabalho. Dando exemplo, nós temos nossa região aqui... Porque nós estava falando nos bastidores, que é uma preocupação do senhor, e a minha também, acho que é da Ana também, que de repente pode acabar, vai faltar a verdura, vai faltar tipo banana, mel, vai faltar alface, vai faltar brócolis, esse tipo de coisa, né? Senão... Agora nós passamos uma dificuldade grande, que foi a enchente que aconteceu. Exatamente. Enxurrada, na verdade, né? Dentro da categoria de catástrofe foi a enxurrada, pelo volume de água, né? Sim. Então, teve danos materiais, teve perca de lavoura, teve mortes. No Cará, teve em aqui na Maquiné também teve, e muitas avarias dentro do lado da lavoura. Foram 14 mortes, né? Era 14. Então, isso aí dá um trauma nas pessoas. Uma pessoa escuta uma trovoada, uma mudança de clima, já acha que vai dar de novo. Uma incerteza, né? Uma incerteza. E aquele que está trabalhando na lavoura, que produz, principalmente na várzea, que é perto dos rios, perderam tudo. Aí você vai entrevistar eles. Eu fui entrevistar alguns agricultores e eles disseram, não, nós vamos continuar. Nós não vamos desistir. Isso é o que nós soubemos fazer e fazemos com gosto. E eu sempre incentivando para que isso continue. Esse é o objetivo. Fortalecer, que as pessoas reconheçam, o pessoal da cidade também, porque é uma engrenagem, e nós vivemos numa engrenagem, um ciclo, que um precisa do outro. Sim. Nós temos que valorizar o pessoal da cidade dentro das suas vocações
Ele sempre fala, seja a profissão que seja, mas seja boa pessoa, seja um cidadão, seja uma cidadã. Respeite o espaço do outro, valorize aquele que não faz o que você faz, porque nós vivemos em sociedade. Se não olhar para esse ângulo aí, essa perspectiva poderá ser um ângulo diferenciado, negativo, e amanhã ou depois poderá faltar mercadoria. Porque em qualquer época da plantação seria ruim, não tem uma época aqui. Mas ali o pessoal de Três Forquilhas, na parte da cenoura, eles iam colher tipo na mesma semana, já iam começar a colher e perderam tudo, né? Eu estive visitando 3 lavouras aqui em Itati, Três Forquilhas, aqui tive também em Maquiné. Brócolis, alface americana, couve, cenoura, beterraba. A cenoura estava quase pronta. Tinha mais uma semana. O brócolis estava pronto, a alface estava pronta. E aí o pessoal que ia buscar, né, o mercado ia buscar, ligaram para eles, olha, não precisa vir que nós não temos nada. Perdemos tudo. E tudo já vendido, no caso? Tudo vendido, tudo contrato firmado. Eu tinha visto na rádio, na página da Clube do Povo, que eles entrevistaram 2 irmãos ali, não sei se de Itati ou Três Forquilhas, que tinham perdido mais ou menos 70 mil pés de couve, se eu não me engano. Fui eu que entrevistei eles, né? O pessoal ali da Vila São Sebastião, os irmãos Maicon e Henrique, e mais o colaborador deles, que estavam junto, o Elias, 70 mil pés. Isso em valores, isso valores passa de 100 mil. Entendi. Só de investimento para aquele trabalho. Para aquilo ali, né? Sem contar o trabalho dele, sem contar o maquinário. A mão de obra. Sem contar isso. Só a função da colheita. Eu não sei se o senhor vai poder saber responder, seu Cláudio, mas se sim, seria legal. O que o senhor sabe sobre seguro de plantação? O senhor não tem. Não existe? Não existe. Tem o seguro agrícola, mas é feito pelo banco, né? É uma questão particular, privada, com o ente que é o agricultor. E fora da minha alçada, se possa ter dentro pelo sindicato rural, se possa ter, eu não sei, desconheço. Mas eu conversando com os agricultores dentro desse aspecto, eles disseram que não tem. Encarece muito o juro. Então, vamos trabalhar com a perspectiva de dar certo, e se der errado, nós sofremos o dano. Que loucura. Até porque vai ser um mercado bem complicado de encontrar um balanço, porque acontece muito frequente, né? Se não é uma enxurrada, uma enchente, é um granizo. Uma seca, né? Sempre tem alguma coisa, né? O colono agricultor, ele trabalha sabendo disso, né? Já sendo confiante, sendo positivo, sempre pensando melhor, mas sempre sabendo que esses eventos podem ocorrer e ele pode ter percentual de perca ou total de perca. Ele tá alto risco, tá vacinado para isso. É muita loucura. E engraçado também, não é engraçado, é triste. É a realidade triste, porque daí quando dá bem para daí dá bem para todo mundo. Sim. E daí o preço cai, né? Então quando a produção é boa, daí tem a procura, aí a oferta do mercado baixa porque é uma especulação do mercado. Exatamente. O que acontece agora, a mercadoria falta aqui, mas daí o agricultor não tem. Falou que nós não temos aqui, mas daí vem de fora. Daí agrega valor pelo frete. Aí quem vai ter que comprar vai pagar mais caro. Exato. Sim. Mas vamos falar de coisa boa. Que história bacana que o senhor tem, seu Cláudio, para contar para nós de algum agricultor que o senhor visitou e que gostou, que chamou a atenção, sendo na banana, no mel, na pitaia. O assunto é muito interessante para mim, com relação a ouvir a história deles, que eu provoco, principalmente aquele que é mais velho, de falar do passado, como é que era a dificuldade naquela época, como é que é hoje. Melhorou bastante. Na época era só na força do braço, no machado, na foice. Imagino. Agora nós temos um maquinário, melhorou, evoluiu, mas ainda nós precisamos do homem, precisamos da mão do homem, precisamos da força do homem, além da sua inteligência. Então, isso são transformações de época. E o jovem? Hoje nós estamos no contemporâneo, tem tudo a evolução tecnológica, científica, nós estamos aqui
os aparelhos, estamos ao Sim, vivo para sim. milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Milhões. Bilhões de pessoas estamos batendo aí as outras emissoras, mas então é tecnologia. Sim. Então hoje o jovem, Nós podemos estar hoje em qualquer lugar do mundo. lugar do mundo. lugar do mundo. A tecnologia hoje é eficiente. Então o jovem de hoje está acostumado com essa eficiência. Ele não, para trabalhar no pesado, ele não quer, Aham. porque ele já acostumou com isto, ele conheceu isto. Então, se não tiver investimento desta área tecnológica na agricultura, vai diminuir o trabalho nesse campo. Uhum. Então, nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que evolua também da mesma forma no campo, na lavoura, como evolua na cidade. Vai ter que ter o tato, vai ter que ter o suor, vai ter que ter aquela madrugada, aquele escurecer, que o homem vai ter que estar perto daquilo que está fazendo, Uhum. porque ele tem que ver uma res que está coberta, que vai dar cria de madrugada, ou não vai ter dia, vai ter que estar lá em condições ter que estar perto lá. para atender a sua criação. Entendi. Então, isso é o tato. Isso não vai deixar de ter. Então, esse contato tem que ter, o homem tem que saber disso, o jovem tem que saber disso, mas se ele ficar no campo, buscar informações e se formar Pois dentro do conhecimento e trazer Pois esse é. conhecimento para melhorar essa produção. Porque acredito, Otimizar, né? E O otimizar. trabalho, né? eu acredito que deve ter muita É. tecnologia para a lavoura também, né? Tem. Otimizar. Até porque não faz sentido Aham. passar tanto trabalho, assim, trabalhar Uhum. tão duro, ter tanto dano pro corpo lá né, na sua aposentadoria, na sua velhice, se a tecnologia está aí para auxiliar, né? Não faz sentido. Uma coisa que eu vi dentro dessa tua pergunta aí foi o rapaz ali da cenoura no entroncamento, Sim. que é na ilha, né? Sim, sim. Entre Três Forquilhas, é entre a Boa União e a Vila Peck. Uhum. Fica ali no entroncamento e ele tem a plantação de cenoura. Ele perdeu parte dela, uma que ele estava pronta para semear a terra, daí danou, porque daí veio a água e deu uma lavada na terra, que é a terra sadia, terra sã. Uhum. Daí tem que fazer todo um trabalho de novo para depois fazer o replantio. Ele perdeu parte dela e teve que colher outras antes do tempo, porque senão ia apodrecer por causa do material que veio do rio. Uhum. Então ele acelerou uma colheita e perguntando para ele com 22 anos de idade, disse: olha, eu já não tenho mais o meu pai, a minha mãe está aqui, eu aprendi com meu avô, aprendi com meu pai a trabalhar, eu tenho minha formação, terminou o ensino médio, procura outros conhecimentos dentro da área da agricultura, Uhum. também quer buscar outros conhecimentos na área técnica Uhum. para trazer para a lavoura. Ele disse: eu não vou desistir, eu sei como é que é a questão climática, eu vou enfrentar os problemas, estou preparado para isso, embora sendo jovem. Isso deu uma resposta muito boa Que legal. para todos. O vídeo dele tem 1.100 visualizações. Que legal. Quer dizer que está atingindo bastante pessoas, para que outras pessoas, principalmente da idade dele, tenham essa firmeza, essa corrente desse propósito, não abandonar, não desistir. Se inspirem, né? Se inspirem. Depois, se o senhor me passar o contato dele, a gente que de repente fazer uma entrevista com ele aqui, Sim, seu legal. Cláudio. Faço sim. Seu Cláudio. É legal. Desculpa, Ana. Vai lá. Mas nessas visitas do senhor, o senhor vê pouco isso? O jovem querer ficar? Até que é meio, é meio preocupante até. Eu tive essa de ontem em Porto Alegre, essa me preocupou, Porto Alegre. Porque nós temos zona rural em Porto Alegre, nós temos a zona sul lá, temos Vila Nova, Belém Velho, Belém Novo, Restinga, Itapuã, que é uma área ainda com características rurais dentro de Porto Alegre, que fornecia para o Ceasa, fazem a feira ali na Redenção. Tipo assim, pra gente que não entende nada de Porto Alegre, pra que lado de Porto Alegre que é esses lugares que o senhor falou agora? Vamos supor, você chega no centro, né? Ali no centro, na rodoviária. Sim. Aí pega a Padre Cacique, vai em direção ao Beira Rio. Entendi. Atravessa pela Assunção e vai em direção à esquerda, daí do leste, né? Vai para a esquerda. E você vai sair nas abertas dos morros, vai sair na Restinga, vai sair na Vila Nova, e é a Zona Sul. Na Assunção, tá perto da Zona Sul. Aí pega para a esquerda e tu sai do perímetro urbano ali e entra para a área rural de Porto Alegre. E eu tive ontem que loucura, no local que é urbano e que ainda tem preservação ambiental, aonde Araquã cantando de manhã cedo.
Hoje de manhã na Vila Nova, no Belém Velho, porque eu estava ali perto, tipo cantando. assim, isso aqui não tem, estão matando tudo. Isso que o senhor está falando, ele está o quê? A 1 hora da rodoviária, vamos dizer assim? Mais distante seria 1 hora. O mais longe. Mais longe, mas a 30 minutos já chega na área rural. Que loucura. Loucura. Legal. E aí o que eu estava falando sobre a questão do aspecto negativo, que tu falasse em relação ao jovem, eu entrevistei uma da família que é de origem italiana, o seu Bertacco. O vídeo dele vai ser postado, acho que quinta-feira, que eu tenho que fazer algumas edições. Ele plantava hortaliças. Ele, mais os Passuelo, mais o pessoal do Salomone, os Moresco, eles plantavam hortaliças, os outros plantavam pêssegos, né? E hoje tu vai lá, né, em algumas áreas desses que plantavam, eu conheci um deles, muito deles. Hoje virou condomínio, não tem mais pessegueiro. Tá. Não tem mais parreiral de uva. Que loucura. Não tem mais hortaliça. Eles perderam a venda da hortaliça deles no mercado, que eles vendiam para fora até. Faziam o mercado Ceasa e vendiam para fora. Eles perderam para os próprios parentes deles da Serra, que entraram forte lá vendendo mais barato. Entendi. Eles não conseguiram manter o mercado. Daí eles mudaram de ramo. Ainda dentro da agricultura, pequenas criações, alivinos, e ele está com plantio de grama. Grama para campo de futebol, grama para jardim, grama para condomínio. Entendi. E a perspectiva dele também é negativa com relação à demanda depois da pandemia, com relação ao mercado dele. Então, e o jovem, que é o filho dele, que fosse para continuar nesse mercado, não vai continuar. Já está formado em outra área e está trabalhando em outra área técnica, dentro de um campo administrativo na área da área da computação, a administração de empresa. Então, já parou ali. O ciclo dele para ali. Não tem continuidade. É que é muito complicado, eu imagino, pelo lado da... Contar com a natureza, né, seu Cláudio? Então já tô... Que nem a Ana falou, é granizo, é chuva, é seca, é geada. Vento, às vezes. Né? Vento. Depois a consideração que se trabalha em toda a questão política. Eu sempre falo na questão da consideração dos entes políticos voltado para essas pessoas, né? De ajudar, de melhorar, de incentivar, abrir linha de crédito, financiar, subsidiar. Porque essas pessoas precisam, porque nós precisamos delas. O alimento que alimenta a cidade vem do campo, vem da lavoura, vem de quem produz, da agricultura familiar. A agricultura familiar, porque ela planta diversos tipos de hortaliças e outros produtos diversos, não fica somente numa área, numa produção só. É o principal fornecedor do mercado nacional, né? A agricultura familiar. Tem uma porcentagem bem grande no fornecimento, no abastecimento do mercado porque interno. Porque ele é diverso, né? Não fica somente numa tipo de cultura. Trabalha com várias. Exato. Seu Cláudio, voltando para o nosso foco, assim, do nosso tema, né? Ainda falando dos bombeiros. O senhor poderia nos dizer, assim, compartilhar com a gente uma história de um resgate mais desafiador que o senhor já teve, assim, que o senhor chegou na ocorrência e pensou assim... Será que eu vou conseguir fazer esse salvamento? Qual foi o mais desafiador que o senhor já enfrentou? Eu tive alguns, mas o que mais me tocou, assim, que eu já relatei isso aí para algumas pessoas, que foi perguntado da mesma forma. É um acidente de trânsito na 101, aqui divisa com Três Cachoeiras. Um caminhão chocou-se com outro. Colisão frontal? A colisão frontal e o outro... Ainda estamos falando ela simples. A 101 simples. Não duplicada. 101 simples. Era horrível. Não duplicada. Era por semana, né, seu Cláudio? Tinha ocorrências diversas, né? E às vezes contabilizava mais do que uma por semana, às vezes era 2 no dia. Final de semana era corriqueiro. Nós podíamos nos preparar já para sair, para atender a ocorrência. Aí esse caminhão tombou, o outro teve escoriações, do outro caminhão, escoriações, foi atendido no local, mas o outro ficou preso nas ferragens e com o caminhão tombado. Ou seja, a cabine estava ao inverso, né? E ele estava de ponta cabeça, deitado, preso nas ferragens. Imagina. E eu entrei por baixo. No local que deu para entrar um corpo, entrou eu por baixo. Cheguei até ele estava vivo, estava conversando. Às vezes
desmaiava um pouco, né, por causa da dor e o sangramento. Meu Senhor. A cena é assim, eu tenho que relatar ela porque você perguntou, não quero fazer um dramalhão aqui, mas o fato é este. Sim. Uma linha de mangueira já pronta, ou seja, o caminhão acionado a bomba, se desse um princípio de incêndio, os soldados estavam em condições de abrir um jato neblina para conter uma ignição espontânea que acontecesse. Isolamento do local, Polícia Rodoviária Federal, ambulância, todos em condições de fazer o atendimento, fazer a sua parte ali no atendimento. E deu para entrar ali, entrei, o pessoal do outro lado com as ferramentas, né, de corte e a abertura, que é o desencarcerador, o motorzinho ligado do desencarcerador, o motor do caminhão que estava tombado, né, prendendo ele, o motor caía óleo perto, e eu conversando com ele, daí eu cheguei perto, ele grudou no meu braço, e me tira daqui, pelo amor de Deus. Procurando um apoio emocional. Ele segurou no meu braço, eu segurei no braço dele, ficamos assim, um no braço do outro. E a gente tem que passar a segurança para a pessoa. Entendi. Que ele, apesar do quadro, nós falarmos para essa pessoa, essa vítima, que as coisas vão melhorar. Sim. Que ele vai sair dali. E eu dei a palavra para ele, que nós ia sair junto. Eu não vou te deixar sozinho. Nós vamos sair junto. E ele confiou e realmente saímos junto. Nós saímos junto, eu com o braço nele e ele comigo, saímos junto dali. Quando foi tudo cortado, os ferros, tudo começou a aliviar o corpo dele. Aí veio uma marca por baixo. Não tinha nada de o cortador hidráulico, esse que o senhor falou, certo? Na época não tinha? Tinha. Ah, já tinha? Coisa boa. Já tinha. O desencarcerador. De repente foi o que salvou ele, então. Foi. O equipamento, né, trabalhando lá, e daí os colegas colocavam, ajusta pra cá, ajusta pra lá, porque eu tinha um campo de visão melhor, né? Daí ele direcionava ali, ele fazia um serviço externo e eu na parte interna, e fomos retirando. Falando assim minuciosamente, nesse 1 minuto que eu tô falando, levou mais ou menos quase 1 hora. Nesse trabalho. Bem calmo, bem lento, bem minucioso, né? Mas centímetro a centímetro, foi uma eternidade. Imagina. Esperando para que eles... poderia vir a pegar fogo. Nós temos que tirar os ferros da vítima, não a vítima dos ferros. Porque nós tirarmos a vítima dos ferros, nós arrancamos a pessoa e fica um pedaço de carne. Então nós temos que cortar os ferros da vítima na volta. Isso. E depois uma coisa que eu vi assim desses posts de instruções de primeiros socorros, né? No caso de acidente que a pessoa é perfurada, o instinto é tirar a perfuração naquilo que está perfurando a pessoa, mas a instrução é deixar, porque a partir do momento que a gente tira, o sangramento aumenta, né? Eu sempre faço uma comparação com, hipoteticamente, um pneu. Você passa e de repente alguém diz para ti, estaciona o carro, né? Tem um prego aí no teu pneu. Você vai tirar ou vai deixar? Até chegar no borracheiro. Se você tirar, vai murchar, né? Então você deixa para chegar no local. Então você não tira. Senão você vai aliviar a pressão, vai sair hemorragia, vai sair o sangue. Isso. Pode ser um pouco, mas não sai tanto. O ar tá a mesma coisa. Entendi. Vai ter contenção até chegar no socorro. Seu Claudiele sobreviveu. Sobreviveu. Que legal. Sobreviveu. Procurou o senhor depois ou não? Não procurou. Não se acharam mais. Eu não procuro também porque é uma questão profissional e a gente poderia ter sido procurado, mas é claro que receberia sem problema nenhum. Porque nós não ia fazer essa barreira, né? Sim. De ser procurado e um familiar chegar na gente e abraçar a gente, não, de forma alguma. Já teve já teve esses encontros, mas esse caso não teve. Outra pergunta que eu lhe faço, seu Cláudio, porque assim, a gente, na questão dos bombeiros, né, de trabalhar em questões de resgate, às vezes 1 segundo é crucial para salvar uma vida ou não, né? E aí, nesse mesmo parâmetro, a gente tem a questão que às vezes o cuidado, né, para não ser afobado também é crucial. Então, como encontrar esse equilíbrio entre tomar a decisão rápida, mas tomar uma decisão estratégica, às vezes prosseguir com calma para chegar no salvamento de fato, ou quando dá aquele ímpeto e realmente passar essa barreira, porque o tempo tá correndo ali. Todas as ocorrências ela tem uma individualidade na hora. Mas eu digo por mim, né, e os colegas também, provavelmente com o tempo vai pegando a experiência, maturidade, serenidade, segurança naquilo que está fazendo. Eu sempre tive o autocontrole, né? Psicologicamente,
depois que passa o pavor, que passa a cena, tu respira, tu faz uma meditação, tu volta à cena do local e diz como é que aconteceu aquilo, como é que foi possível. Olha, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito muito em Deus. Então, dentro de nós tem uma força muito maior do que a gente imagina. Uhum. E a sensatez, o equilíbrio emocional de passar para outra pessoa que está sendo salva, está sendo resgatada, tu tem que passar essa confiança. E essa confiança tu tem porque tu adquiriu com o teu tempo de trabalho, de atividade fim, experiência, né? E totalmente tu, literatura, vê também nos vídeos como é que são as manobras. Essa experiência é muito importante. Claro que talvez outros socorristas e outros bombeiros e outros agentes talvez tenham o mesmo equilíbrio ou mais ou menos, mas tem que ter esse equilíbrio. Dentro do nosso trabalho em grupo, nós sempre, depois corriqueiramente, após a guarnição servindo a comunidade, fazendo a ocorrência atendida com êxito ou não, porque nós perdemos muitas questões já porque não estava em nosso alcance. Já chegamos, a cena já tinha decretado. Não tinha mais o que fazer. Sim. Era só isolamento de local. Então, o que acontece? Chegar e voltar no quartel, reunir o pessoal e debater assuntos relacionados àquilo que aconteceu, como nós poderíamos ter feito uma manobra melhor do que aquela. Entendi. Né? Com menos tempo. Aprender com o erro. Isso, aprendendo sempre com o erro. Entendi. Seu Cláudio, são 8 horas, eu ia dizer 9 de novo. Hoje tem 3. O senhor pode elaborar a pergunta para nós aí, para nós sortear o café? Tem que ser uma pergunta bem fácil, bem difícil? Não, o senhor é que manda. A pergunta bem fácil, aspecto técnico, uma coisa. Não, uma pergunta bem fácil, bem elaborada, do primeiro que ligar para cá, isso? Não, ele vai botar aqui vai responder no YouTube. A primeira pessoa que responder nos comentários ali. Ou no WhatsApp também, tem pessoa respondendo no WhatsApp, tá valendo. É uma pergunta bem simplória. Quem escutou a programação, ela está dentro da resposta da programação. Que dia se instalou Corpo de Bombeiros em Terra de Areia? Muito bem. Muito pessoal bem. do YouTube. Que dia que se instalou o Corpo de Bombeiros no município de Terra de Areia? Ficar ligados aqui. Valendo um café borralho agora no dia 9. Chegou um comentário aqui no YouTube, mas não é a data. Não é, Leandro, não é o dia do bombeiro. Isso. É o dia que se instalou o Corpo de Bombeiro. É Corpo de Bombeiro que se fala? Isso. Se instalou a instituição. Mas ele falou que antes dele tinha um comentário do Juliano Maciel mandando boa noite a todos. E o Leandro Eberhardt dele comenta, não respondendo a pergunta, acredito. Ele tá dando parabéns pelo dia do bombeiro. Desculpa, Leandro. 2 de julho. Ô, Leandro, perdão aí. Se alguém souber. Enquanto a gente espera chegar a resposta, o senhor tem uma dimensão de quantas vidas o senhor salvou ao longo desses anos de serviço? Assim, um número por cima, assim? Estatisticamente, o levantamento, assim... eu acredito que acho que umas 28 pessoas. Um número bem de um leque de ocorrências, de um leque de ocorrências que eu trabalhei, que eu fiz levantamento quando peguei minha farda e pendurei ela. Eu fiz levantamento só aqui em Terra de Areia, eu atendi mais de 4.000 ocorrências. Nossa. Daí tem aquele leque de atividades que você abordou, que são variadas, né? Sim. Então teve mais de 4.000 ocorrências atendidas aqui quando eu entrei para a reserva em Terra de Areia. E dentro desse número variado, que realmente tinha a iminência de perca de vida, em torno de 28, 30 pessoas. É um número bem expressivo. Temos uma resposta aqui, dia 2 de 2006. Lá no YouTube, né? Leandro Eberhardt. Essa é a resposta? É essa a resposta. Eu acho que o Leandro O Leandro, acho que é recordista de prêmios aqui. Ele já levou o prêmio. Que bom, Leandro. Obrigado, amigão, pela participação aí. Tá correto, então, seu Cláudio? Tá correto. Dia 9 de julho, lá no Borralho Café. O senhor ganha leva a prenda junto, a mãe ou a namorada, a família, leva lá, que é muito especial o Café Borralho. Obrigado aí pela participação. Show de bola.
Dentro dessa preparação, seu Cláudio, que a gente já tinha falado, o senhor já comentou lá no começo da nossa conversa, tem o preparo físico, tem o preparo técnico, mas tem o preparo emocional, né? Como é que é esse trabalho? A corporação oferece uma terapia, um apoio emocional para o soldado que atende essas ocorrências, para ele ter um equilíbrio emocional, não deixar se afetar também pelo trabalho, né? Para ele conseguir exercer o trabalho da melhor forma possível. Nós tivemos alguns encontros dentro do preâmbulo da própria instituição Corpo de Bombeiros, na organização Brigada Militar, na ocasião, com os próprios profissionais de saúde do HBM, que é uma instituição que pertence à Brigada Militar, que hoje serve também ao Corpo de Bombeiros, e profissionais oficiais, que também palestravam nas nossas reuniões que nós tínhamos ela mensal, com assuntos diversos. E esses assuntos abordavam as questões da temática emocional, mas não tão profunda na área psicológica, que seria na área mais profissionalizante, né, de tratar desses assuntos. Então, esporadicamente, nós tivemos alguns encontros com profissionais da área psicologia, na década de 90, em Porto Alegre, que eu me recordo, que tratava desse aspecto, que salvaguarda era muito importante. Passado com esse tempo, não foi mais habituado fazer isto. Hoje, a instituição Brigada Militar retorna, e provavelmente o Corpo de Bombeiro também vai agregar esse trabalho junto com a corporação, que nós temos uma clínica vinculada na área da psicologia que trata também na área da psiquiatria, tratamentos de pessoas profissionais da área, da segurança pública. Mas agora tem um chamado Valores, né, que eles estão se aproximando para fazer um trabalho específico dessa natureza. Já era tempo, porque a tua pergunta é muito importante, porque nós, além de salvar vidas, o lema é salvar, salvar, sempre salvar, e numa abordagem que foi feita em Capão da Canoa, na ocasião quando eu estava ali servindo a instituição junto ao município de Capão da Canoa, um grupo de alunos de uma escola foram fazer um trabalho lá no batalhão e entrevistaram pessoas, os colegas, saíram com a viatura, usaram mangueira para fazer um exercício, viram as instalações e estavam indo embora. E daí eu abordei um dos alunos. Tu já encerrou a tua reportagem? Sim, estamos indo embora. Tu acha que não falta alguma coisa? Eu disse, o quê? Ele perguntou. Eu disse, quem cuida de nós? Eu perguntei para ele. Que boa essa tua pergunta. Então eu levei para uma oração, Salmo 121. Porque o socorro de onde é que vem? O socorro vem do Senhor. A gente estava sempre com esse busca na parte espiritual, muitos, né? Para ter um resguardo, uma confiança e uma proteção. Mas humanitária mesmo, nós precisaríamos ter já naquela época. De um profissional que viesse, sentasse, conversasse, elaborasse, investigasse, visse o comportamento de alguns que talvez tivessem esses problemas e fugassem para uma outra área. Que essas relações humanas, elas são muito importantes. Porque o profissional, em qualquer área, ele pode ter os seus percalços, suas dificuldades e de repente ir buscar alguma coisa onde não deveria ser buscada. E buscar uma referência positiva dentro de alguém que possa passar um valor para ele e que ele consiga atender a sua família, o seu trabalho, a sua vida profissional de uma forma equilibrada. Sim. Então nós tivemos esses altos e baixos dentro da profissão, pessoas que ficaram doentes, pessoas que tiveram que fazer tratamento, pessoas que foram afastadas do serviço pelo desequilíbrio emocional, por não estar preparado psicologicamente, porque não tinha esse amparo. Que lida com muitos traumas, né? Eu lembro, logo após a guerra do Afeganistão, surgiu, agora é mais recente, mais falado, né? E não só os soldados americanos que lutaram nessa guerra, mas de outras guerras também, é muito frequente, não apenas soldados, mas pessoas que lidam constantemente com situações de alto estresse, alto risco, tem uma tendência a desenvolver
a síndrome de estresse pós-traumático, né? E aí houve uma campanha, algumas séries americanas abordavam essa questão exclusiva que o Estado americano não fornecia um trabalho para esses veteranos, né? Eles serviam o exército e eram meio que chutados, assim, deixados de lado, Tem né? filmes falando disso. Isso. Por questão de uma célula descartável. Exato. Então eu pergunto por conta disso, né? Porque os bombeiros... Se fosse um produto, assim... os bombeiros também passam por essas situações, né? E Claro. até para evitar essas síndromes de estresse pós-traumático, um acompanhamento psicológico fornecido ali pela guarnição já ajuda, né? O grande fator que a gente sempre fala dentro da área profissional, qualquer trabalho ou exercício que se faça ou de prestação de serviço, mas principalmente na área de segurança, sendo ela policiamento ostensivo, seja ela corpo de bombeiros, é a parte da prevenção. Mas daí você faz a prevenção dentro da comunidade, faz prevenção junto às instituições, faz prevenção junto ao campo das fábricas, do comércio, da prestação de serviço que o servidor faz, mas a tua prevenção tu não estava tendo. Essa prevenção tem que ter. Exato. Até para qualificar, uma maneira de qualificar o soldado também, né? E tem muita abordagem para ser falada sobre esse assunto, esse aspecto, porque nós temos aí um número que a gente não pode dizer, porque nós não temos essa autonomia de falar, não estamos autorizados a dizer do número até porque não estimular outros que façam o mesmo. Mas tem um chamamento a nível federal que se faz um calendário do amarelo, né? Setembro Amarelo, da prevenção contra o suicídio. Sim. Então, e tem número de pessoas profissionais, não somente na área de segurança, mas dentro da área de segurança tem muito, que aconteceu já nos anos passados. E nossos gestores dentro da área de segurança têm que pensar muito sobre esse aspecto. Sim. De ter um cuidado muito especial com esses profissionais que trabalham e que trabalham numa linha muito preocupante. Sim. Porque ele tem que ter o trabalho de excelência. Ele é cuidado, ele é avisado. Exato. E uma pessoa ali que trabalha não apenas no corpo de bombeiros, mas que seja no exército, que seja na polícia, né, nas forças de segurança pública ou em qualquer outro setor que atende esse tipo de ocorrência, precisa estar no estado emocional adequado, né? Até para não influenciar, cometer um erro que vá causar uma fatalidade ali, né? Vai perder a vítima porque não está preparada. Geralmente é uma fração de segundos, Isso. né? O que ele vai fazer, a ação que ele vai tomar, a decisão que ele vai agir no momento, sendo ele na área de bombeiro, na corporação, que equipamento vai utilizar, que forma que ele vai abordar, como é que ele vai fazer a manobra da vítima. Tudo isso ele tem que pensar de forma de frações de segundo, conforme o quadro da ocorrência. Assim também é o policiamento. Exato. O que ele vai fazer? E hoje nós vimos muito a inversão de valores. Eu falo sobre esse aspecto no trabalho que o Diogão falou, na rádio Segurança Pública e os seus valores. E nos valores que eu entro no contexto são diversos valores. Familiar, sociedade, comportamental, equilíbrio emocional, a própria relação mesmo política do tentar mudar o que a gente entende como ser cidadão, cidadania, respeito, valores. Tu não é um quadrado, tu não vive no passado, tu acompanha o modernismo, mas tem coisas que são essenciais. A sede, né? Tu precisa de água para... Claro. E uma água também para apagar o incêndio. Uma água tem forma de utilizar água. E nem tudo tu pode utilizar água para apagar incêndio. E socorrer uma pessoa, nem tudo tu pode botar água na boca da pessoa, porque tu vai acabar matando ela. Então tem todo um aspecto. A gente tem que ter esse entendimento. Nós estamos inseridos numa sociedade que às vezes ela é muito egoísta, egocêntrica, vê somente o seu lado, não vê o aspecto da coletividade. Não importa como é que se vai os outros, importa que ele se vá bem, passa por cima de valores, né, destruindo por causa do pensamento dele ou dela, achando que nós estamos vivendo de uma outra forma, de uma outra era, isso tudo é passado. Não, as máquinas vieram para cooperar e elas jamais vão substituir. Então tem que ter o tato, tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo. Humanidade, né? Isso não vai ser substituído, né? né? Tem de aprender, né? Isso. Aprender, evoluir. Vambora, gente, que tá frio. O Leandro Eberhardt mandou um comentário aqui, Diego, no YouTube. Ele fala que sempre ligado, top demais, o Borralho Café, e agradece. Muito bem. Vamos passar lá para a diretoria lá que o senhor ganhou. Seu Cláudio, muito obrigado, tá, pela presença aí. Aprendemos
aprendemos bastante. Minha mãe elogiou muito o senhor no WhatsApp aqui. O senhor sabe falar, sabe explicar. O professor Valnei também mandou mais um abraço. E a nossa casa aqui, a casa que é da mãe, né, o Centro de Cultura Dona Marta, está à disposição do senhor. Está agradecido. Tá? Querendo vir, querendo mostrar mais o seu trabalho, a gente está à disposição. Muito obrigado por o senhor ter vindo, tá bom? Eu agradeço o convite, Diegão. A Ana também, que faz parte aqui do trabalho. Nossa casa, sua casa. Isso. Foi agradecido aí. A gente fica à disposição, dando certo, a gente vem de novo para complementar esses assuntos, falar sobre o trabalho do canal do YouTube, o trabalho de prevenção. Nós devemos sempre entender que nós somos uma pessoa na comunidade e temos que agregar valores e ajudar ao crescimento e ao desenvolvimento humano onde nós estamos. Ser uma diferença, dar o melhor de si. Né? E João falou uma coisa importante, João Batista, né? Eu tenho que complementar com essa palavra porque a gente compreender as coisas. Jesus, né? Eu sou cristão. Isso não quer desmerecer outras pessoas que têm uma fé diferente da minha, não, de forma alguma. Jesus veio e João Batista queria ser batizado por ele. Jesus veio complementar a palavra dizendo que não, você tem que fazer para provar que eu estou aqui para ser, no momento, servir. Não ser servido, né? Eu vim para servir. Para complementar, daí João diz assim: aprove que ele cresça e eu diminua. Ou seja, eu desapareça. Aprove que as coisas da agricultura, do trabalho de prevenção, cresça, evolua. E o Cláudio é somente diminua. Mas que cresça os valores na sociedade, cresça a agricultura, cresça o trabalho da corporação. Entendi. Né? E vocês também. Muito obrigado. Dentro do trabalho de vocês, cresçam, evoluam o trabalho de vocês. Obrigado. Falando nisso, seu Cláudio, quer deixar aí o recadinho pro pessoal seguir o seu canal lá, deixar como é que encontra o canal, o programa lá da segurança pública também, os dias que vai ao ar, como é que... Fica à vontade. Como é que o pessoal... Interessante isso, Wanda, porque o meu pai e minha mãe já estão mexendo com os aparelhos de telefone aí dessas maquininhas novas, né? E são pessoas que vieram da roça, né? São pessoas limitadas. E o pai, a gente bota na televisão para eles, né? Para eles verem na televisão os programas deles. E ele disse: pá, filho, outro dia eu botei no YouTube e já apareceu direto tu. Você escreve Cláudio Bombeiro no canal do YouTube, bota ali na lupinha, Cláudio Bombeiro, já vai aparecer a figura ali, daí você abre e se inscreve. Tá. Só clicar em cima. Tá crescendo bastante, logo já vai chegar ali, se inscreve no canal e... O nome do canal é Cláudio Bombeiro? Cláudio Bombeiro. Daqui a pouco já vai chegar, daqui a pouco vai chegar a mil inscritos, tomara. E lá na Rádio Clube do Povo, quais são os dias que... Toda quinta-feira, das 18 às 19. Na página do Clube do Povo ou na rádio? Ou na rádio 98.1 FM. Perfeito. Muito obrigado, seu Cláudio. Obrigado, Ana. Obrigada. Valeu. Mais um pra conta. Obrigada. E a gente volta terça que vem, às 19h10. Isso aí. Vamos falar do dia do rock, que o seu Cláudio também já foi roqueiro. Eu gostava muito do Elvis Presley. Então, esse é um dos precursores do rock, né? Rei do rock, né? Com a banda My Blood e de Arroio de Sal. O Silvio Guilherme também vai estar aqui para falar do rock, falar um pouco do seu estúdio. Vamos ter comida aí no fogão a lenha. Então tá, até terça que vem. Forte abraço a todos, uma ótima semana a todos aí. Valeu. Boa noite.